Nesse momento, o nosso convidado é o Silvio Katia Brava. O Silvio é editor da revista Le Monde Diplomatique, que eu citei agora há pouquinho, na sua versão brasileira, ele está aqui conosco. Silvio, boa noite, muito obrigado pela participação. Caiu bem aqui a capa da revista, com um belo gancho, como a gente diz aí, você sabe bem. Silvio, vou fazer para você a pergunta que eu vou fazer depois para o mesmo entrevistado. Essa tentativa de impeachment, porque ficou claro aqui que ainda é uma tentativa, pode ser considerado um golpe? É uma tentativa de golpe. É uma tentativa de golpe na democracia, né? E pode ser uma pá de cal na avaliação da população em relação ao nosso sistema político. Porque, de fato, quer dizer, já foi mencionado aí antes, não há um fato concreto. Essas chamadas pedaladas foram feitas antes no governo Fernando Henrique, foram feitas antes no governo Lula e agora estão incriminando a presidente Dilma, né? E você pode observar que a discussão vai ter impeachment, mas ninguém fala do conteúdo do que está se acontecendo. E há manifestações, como a do senador Aécio Neves na reunião do DEM agora, que diz assim que, eventualmente, o PSDB está pronto a assumir agora, fora do período de mandato, o governo. Mas como é que ele poderia assumir? É essa a questão, eu também faria essa Porque pergunta. não está mas escrito ele disse isso, né? Quer dizer, o que nós estamos assistindo é uma coisa que tem duas vertentes, se você me permite. Claro. Né? Quer dizer, Claro. uma delas começa em 2011, quando, para enfrentar a crise de 2008 financeira, né, a presidente Dilma manda baixar a taxa Selic, que é aquela que remunera os juros da dívida pública, e manda baixar, através da Caixa e do Banco do Brasil, os juros ao consumidor. Além disso, congela o preço da gasolina, da eletricidade e tal, né? Para você ter uma ideia, os bancos públicos, ao baixarem esses juros, ganharam no mercado o tamanho de um Bradesco. Os bancos públicos passaram a ter 55% desse mercado de crédito ao consumidor. Anos atrás tinham 35%. Isso é intolerável para o sistema financeiro privado, né? Os detentores da dívida pública brasileira, em 70%, são o sistema financeiro, bancos e fundos de investimento. Quando você baixa a taxa Selic, você baixa a remuneração desse sistema financeiro. Sem dúvida. Né? Isso unificou, vamos dizer assim, a elite que tem na cabeça o sistema financeiro na campanha contra a eleição, a segunda eleição da presidente Dilma. E essa briga continua. No fundo, eles estão dizendo o seguinte: quem controla a economia desse país somos nós e nós não aceitamos outra coisa. Essa é uma vertente. E daí a imprensa também vai batendo junto e vai criando essa imagem de corrupção, de ineficiência, de falta de gestão. Muita da responsabilidade disso se deve também a esse setor que fez um lockout, parou de investir, né? A outra coisa é como foi eleita essa Câmara dos Deputados. 70% da Câmara dos Deputados foi financiada por 10 grandes grupos empresariais. E você tem bancadas como, por exemplo, a dos bancos, a do agronegócio, a da bala, né? Que os deputados devem fidelidade a quem financiou, não ao seu partido. E esse é um começo da crise que está implodindo o nosso sistema político. Os partidos não têm programa, não têm compromissos, quer dizer, eles estão aí para negociar vantagens dentro do Congresso. E o presidente da Câmara, o deputado Cunha, aproveitou dessa situação, financiado por algumas empresas, ele financiou campanhas de colegas seus para se elegerem. Ele tem uma bancada própria? Ele tem uma bancada própria, que é fiel a ele, porque ele tem na gaveta os compromissos de financiamento, vamos dizer assim, dessa bancada. É isso que torna a situação mais delicada, porque esse Congresso não está se movendo por questões políticas. O Congresso está se movendo por fidelidades a compromissos que, se desvendados, levariam para a cadeia todo mundo. Então, o golpe, porque quando a gente fala em golpe, a gente olha na história do Brasil, os golpes geralmente são militares. São golpes de força, mas você não é veja, isso? Em que por o grupo exemplo, militar vai lá e derruba o presidente. Do presidente Lugo. Sim. Foi a mesma coisa. Quer dizer, o Congresso, um Congresso muito comprometido com os latifundiários do Paraguai, né, julgou o presidente Lugo e o depôs. Né? É legal? Entre parênteses, é legal, entre aspas. Quer dizer, é legal, mas ilegítimo? É totalmente legítimo. Né? E eu tenho a impressão, também ouvindo as notícias, que essa ideia de manter o recesso ou não manter o recesso
mudou. O PSDB, o PMDB, inclusive, mudaram de posição agora, porque viram que há uma defesa da democracia em manifestações importantes. Todos os governadores do Nordeste, os 9 governadores, que são de vários partidos, se manifestaram contra o impeachment. A CNBB se manifestou contra o impeachment. E nós estamos vendo a sociedade começar a se mobilizar dizendo assim, nós não aceitamos um golpe na nossa democracia. Então a ideia de, então põe o recesso de novo, né, é uma avaliação da oposição de que ela não está tão confortável quanto imaginava estar. Sim. Silvio, vamos ouvir o que o nosso telespectador internauta gostaria de que você comentasse, tudo bem? Não. Pois não, Bárbara. Boa noite, Silvio. O Cairo Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta se a imprensa internacional enxerga o pedido de impeachment como ele pergunta se a imprensa acredita que ficará inscrito na história como um gesto de retaliação e de vingança do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Pode ser, né? De fato, o presidente Eduardo Cunha, né, ele está lançando mão de todos os recursos para sobreviver politicamente. E não é difícil imaginar que em curto prazo ele seja preso, porque ele é um criminoso. E estão comprovadas as transações, as contas no exterior, o recebimento agora que está sendo dito de 45 milhões do BTG, do né? BTG. Quer dizer, como é que nós podemos ter um presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, com essa ficha? Realmente é uma coisa realmente complicada, muito complicada para a democracia, como você disse. Agora, Silvio, você explicou bem essa questão dos bancos. Aliás, eu li um artigo que você escreveu mais ou menos nessa linha aqui na revista. Agora, ainda assim, a presidente vai lá e coloca um representante dos bancos para ser o seu ministro da Fazenda? Eu fiz parte de um grupo que fez um estudo sobre a situação do Brasil, né, em 2014, logo depois da posse da presidente, né, onde a gente avaliou que o Brasil ia muito bem. Quer dizer, os indicadores internos, pleno emprego, estavam bons, e se comparados com outros países que você pode comparar, né, Índia e tal, quer dizer, o Brasil não estava mal. Quer dizer, nós não estávamos, naquele momento, em uma crise econômica. O que houve foi um terrorismo da parte dos analistas neoliberais, que acabou, eu acho, convencendo um pouco o governo da gravidade de uma situação que não era assim. E daí, se nós tivéssemos mais 2 ou 3 pontos de inflação acima, né, isso era possível manejar. Né? E essa CPMF que está sendo discutida agora, naquela altura, era o dinheiro necessário para cobrir os rombos. Né? Então, o que eu acho que, de fato, está atrás disso é uma agenda perdida, onde, anos atrás, né, se pregava a recessão para o rebaixamento dos salários, para o corte nas políticas sociais, para rebaixar o custo da força de trabalho, como um todo. Né? E hoje, de fato, já há depoimentos de ex-ministros do governo Fernando Henrique que dizem assim, nós precisamos promover a recessão, promover o desemprego para rebaixar os custos do salário, para cortar na previdência, para cortar nos benefícios sociais, para restabelecer uma margem de lucro que foi erodida com essas transferências de renda. Silvio, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho. Tá bom. Tudo bem? Só um instantinho. Obrigado.